Falaremos agora do Clube de Autores, que é a plataforma de autopublicação que eu utilizo e que eu recomendo. No momento eu tenho 2 livros publicados lá, que é o Lucas, que eu já mostrei aqui algumas vezes, e este de poesias, Frases Minhas sobre um Coração em Festa. Esse livro aqui eu nem divulgo muito, eu nem me considero um poeta, isso aqui foi mais um experimento, né? Mas está lá publicado, disponível para venda. E por que eu estou falando do Clube de Autores? Primeiro, porque foi a primeira plataforma de autopublicação que eu conheci. Foi logo no início dos meus estudos sobre escrita criativa, isso em meados de 2020. E desde então eu tenho consumido muitos conteúdos do Clube de Autores. A gente desenvolve diversas parcerias, diversos projetos juntos. Então, é uma empresa que está ao meu lado e eu consigo entender profundamente quais são os benefícios que a plataforma nos entrega, tá? E aqui eu coloquei algumas vantagens do Clube de Autores, nós discutiremos sobre ela aqui. E é muito importante dizer que eu acredito que nessa parte prática, aqui nesse momento, que os autores têm muita dificuldade, muitos receios, porque é o momento ali de colocar no mundo, né, a obra no mundo. Acaba que você pode ter um exemplo, uma experiência não tão legal com um capista e você vai para outro profissional. Acaba que seu livro não está publicado, você ainda não colocou para a opinião dos leitores, então ainda dá para consertar e voltar atrás. Mas se você tem um problema com a plataforma de publicação, com o livro já impresso nas livrarias, aí é um pouco tarde demais. Então, para qualquer outra etapa editorial, dá para ir testando, validando e aprendendo, que também é um objetivo, né? Você criando cada vez mais intimidade com os processos editoriais. Porém, com a publicação, que é quando você vai de fato dar vida, né? Vai colocar na tomada para o seu livro funcionar. É quando você vai estar jogando mesmo, né? A gente está aqui treinando, fazendo esquemas táticos, planejando, e agora está na hora do jogo, que é a hora de publicar o livro. Por isso que eu quero confiar aqui no Clube de Autores essa entrega e essa sugestão para você, tá? Eu coloquei aqui algumas vantagens, tá, do Clube de Autores. A primeira delas, que é o carro-chefe, vamos colocar assim, de quando se fala do porquê usar o Clube de Autores, que é a publicação gratuita, tá? E o que seria essa publicação gratuita? Como eu disse nos vídeos anteriores, acaba que você vai ter alguns custos, sim, para o desenvolvimento do seu livro. É claro, se você tem parcerias, pessoas conhecidas e até se arrisque na diagramação e na capa, isso pode sair mais barato. Vou dar até um exemplo. Tem um participante do Pode Ler e Escrever, que é o Bruno. O Bruno ele é um viajante, ele viajou a América do Sul, vários países, cidades de bicicleta, e ele decidiu registrar seus momentos de viagem num livro. E durante o processo editorial, ele aprendeu a diagramar o livro, ele aprendeu os processos editoriais, ele tinha parcerias com o revisor textual, se não me engano, mas toda a parte gráfica foi ele que fez junto com a namorada, que já era ilustradora. Então, ela aprendeu a fazer capas e ela já ilustrava, ela precisava do conhecimento técnico para transformar isso numa capa. Na diagramação também, e eles produziram um livro lindíssimo, lindíssimo. O livro dele é muito bonito. Eu vou até colocar aqui na edição, vou colocar a capa aqui. Eu não tenho ele aqui em mãos, mas você conseguirá ver o tanto que é bonita a ilustração. Inclusive, essa nova atribuição técnica virou uma profissão dos dois. Eles são viajantes, eles são profissionais autônomos, e ela, como ilustradora, passou também a fazer capas, né, projetos gráficos de livros. Então, eles até descobriram isso, tá? Então a gente consegue reduzir custos e tudo, e chega no momento da publicação, a gente já gastou um bocado ali, a gente não quer gastar mais, tá? E a publicação gratuita é assim, você entra na plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês o site, depois de passar esse slide todo. Você faz o seu cadastro, você segue o passo a passo de publicação, então é preciso que você tenha o seu livro pronto, né? Se for um formato impresso, o PDF, se for formato digital, o formato EPUB do seu livro digital, tá? A capa, o arquivo da capa. Se você não tiver, você pode construir a capa no próprio clube de autores. E você vai seguindo passo a passo. Coloca o título do livro, coloca a sinopse,
o código de ISBN, coloca qual categoria que seu livro pertence, vai seguindo o passo a passo, sobe o arquivo, e aí, se você tiver todas as informações em mãos, em 10 minutos seu livro está publicado. É muito rápido. E assim que você clica em publicar, ele já fica disponível no site do Clube de Autores, e aí que é uma outra vantagem, que é distribuição internacional. Então, o Clube de Autores hoje tem 4 sedes, né, que é Brasil, Portugal, Espanha e Alemanha. Então, tem um site para cada uma desses países, dessas línguas, né? Mesmo Brasil e Portugal falando português, é um site para cada. Então, um exemplo, os portugueses vão ter o hábito de acessar clubedeautores.pt. E lá, no site português, eles encontrarão o seu livro que foi publicado aqui no Brasil. Da mesma forma que aqui no site brasileiro a gente encontra os livros de autores portugueses. E assim funciona para qualquer país. Então, você tem um amigo, um conhecido que mora na Alemanha, ele pode acessar literaryhighways.com, que é o site em alemão, e lá, o site vai estar todo em alemão, mas tem a barra de busca, você pesquisa pelo nome do livro e a pessoa lá na Alemanha consegue comprar o seu livro com a impressão local. Então, se o livro aqui no Brasil demora de 7 a 10 dias para chegar, e demora um pouquinho mais assim do que a Amazon, por exemplo, porque o livro ele é impresso assim que ele é vendido. Esse é o sistema POD, Print on Demand. Então, o livro só é impresso assim que ele é vendido. E tem uma vantagem nisso que eu vou contar mais para frente. Então, um leitor brasileiro que está lá na Alemanha, ou que fala português, ele consegue comprar o seu livro com impressão local e uma entrega muito rápida. Não precisa de importação nem nada disso. E dessa maneira, o Clube de Autores funciona não só para os países sede, mas para qualquer outro país. Tem um amigo seu que mora nos Estados Unidos, que tem milhões de brasileiros morando lá, ele consegue comprar e ter uma entrega local. Então tem essa vantagem também. Então tem vários países, praticamente no mundo inteiro o livro é entregue. Então isso é uma grande vantagem, essa distribuição internacional. E caso você traduza o seu livro, que é um serviço editorial, é responsabilidade do autor, você tem a chance de alcançar mais pessoas. Imagina, você traduz ele para o inglês, boa parte da Europa fala inglês, né? Os americanos, obviamente, vão falar inglês, tem a Austrália. Então, até na região sul-americana mesmo, você consegue alcançar, ter possibilidade de venda muito maior por conta da língua inglesa, tá? Então, essa é uma outra grande vantagem. E ao publicar o seu livro, nesse passo a passo que eu falei, você tem a liberdade de escolher o quanto ganhar. Você decide quantos reais de royalty você quer ganhar. Então, você quer ganhar R$ 10 pelo livro impresso, você quer ganhar R$ 5 pelo e-book. A partir do preço que você coloca, que quanto você quer receber, a plataforma automaticamente calcula o preço final do seu livro. Afinal, ela já sabe, tudo um cálculo matemático, que a última informação que falta é o quanto você quer receber. Porque os custos de impressão, de plataforma e tudo mais, naturalmente, a plataforma já sabe disso, né? E você pode, né, publicar tanto em livros impressos quanto e-books. Tem concorrências, né, diretas assim do Clube de Autores, que publicam só impresso ou então só digital. Então, a publicação nos dois formatos torna-se mais interessante e você também abre mais caminhos para ser mais lido, né? O Clube de Autores também tem uma parceria muito legal com a ANL, que é a Agência Nacional das Livrarias. Então, as livrarias que fazem parte da ANL, que são mais ou menos 500 livrarias espalhadas no Brasil, todas elas têm no seu próprio sistema os livros do clube. Então não quer dizer que o seu livro estará na vitrine de 500 livrarias. Até porque, né, a rotatividade, a concorrência para estar na vitrine é muito grande. Mas, se um leitor seu de Aracaju chegar numa livraria que faz parte, perguntar, eu quero o livro do fulano, eles vão pesquisar no sistema, vão falar que tem e eles vão encomendar esse livro para você, tá? Ou então, se você tá na sua cidade, tem uma livraria que você tem um contato, você pode chegar e falar assim, tem como você colocar em um estoque de 5 livros, negociar com o livreiro, para ele já ter pronta entrega, e de repente você faz um evento de lançamento, você indica para os seus leitores irem naquela determinada livraria comprar o seu livro. Então essa é uma opção, chega a ser bem interessante, isso ajuda na distribuição do seu livro. E aí tem outro ponto muito legal, que assim que você faz o seu cadastro no Clube de Autores, você tem acesso à plataforma, que é um dashboard, que você consegue acessar todas as informações possíveis do seu livro, número de vendas, quanto que você está ganhando por royalty, qual que é o principal canal de venda para o próprio site do Clube de Autores,
é no site da Amazon, é na estante virtual. Então você consegue ver onde que foram as vendas e ver venda por venda um relatório, quem foi seus compradores. Então é o fulano que mora não sei aonde. Então eu, por exemplo, nesse formulário, nesse relatório, né, eu descobri que eu tenho leitores em Portugal do meu livro de poesia. E tanto esse livro de poesia quanto o meu livro o meu romance, Lucas, foram livros que eles não tiveram nenhum apelo, né? Eu não tive nenhuma campanha de divulgação, porque, né, o Lucas foi lançado na pandemia e eu não fiz nenhum evento. E o de Frases Minhas foi uma contemplação pessoal, né? Então eu só publiquei, não fiz nenhuma divulgação porque era algo que eu queria ter para mim mesmo, uma realização pessoal. Enfim, são pequenos detalhes assim que naturalmente podem impactar na venda de um livro e tudo mais. Então, essas são algumas vantagens, tem outras, como por exemplo, a inteligência artificial que o clube tem, que chama Ayla, que é assistente literária do clube de autores, que é um chat que você conversa para tirar todas as suas dúvidas sobre questões técnicas, né, de como escrever um livro, do mercado literário, estratégia de marketing. Então, para vários assuntos, você pode acionar ela que ela vai te respondendo e vai interagindo com você, tá? E eu coloquei algumas desvantagens aqui também. Primeiro que a gestão é 100% do autor, então ele tem que fazer todo o processo de publicação e acompanhamento. Eu coloquei como uma desvantagem, porque muitas pessoas podem não ter o tempo suficiente, às vezes quer que um agente literário faça, ou vai procrastinar por não conseguir concluir essa atividade, mas eu acho que é muito importante você ser o gestor da sua própria obra, né? E eu coloquei outra desvantagem, é preciso você ter um aprendizado dos processos editoriais, né? Porque você tem que acompanhar tudo isso antes de publicar, mas eu até acrescentaria que é a necessidade de um aprendizado sobre a plataforma. Né? Eu vejo que tem diversas pessoas que comentam que estão com dificuldade de utilizar, que não sabem qual caminho seguir. Então você tem que ter uma certa familiaridade com internet, né? Com redes sociais, com plataformas e tudo mais, beleza? Então, vamos abrir aqui o site do Clube de Autores para mostrar para você como que funciona, tá? Aqui já estamos no site, é muito fácil de acessar, clubedeautores.com.br. Se você for no canto superior direito, em cima aqui da minha cabeça, ó, tem o Entre ou Cadastre-se, tá? Tá aqui. Você pode ir direto para o cadastro ou algum desses botões aqui, né, de publicar o seu livro. Que eu falei, né? Você publica o livro online, diz o quanto quer receber e o clube vende, né? Depositando direto na sua conta. Uma vantagem que tem do clube de autores também, que é a liberdade para você escolher o tipo, o formato do livro. Lembra quando eu citei aqueles formatos? Aqui na página principal do clube você consegue analisar. Vamos fazer uma simulação aqui, porque tudo parte de uma simulação de quanto ficaria o seu livro. Eu vou colocar aqui o formato A5, que é um formato que eu gosto de trabalhar. Eu acabei de receber, né, o meu livro, O Voo da Mosca, que eu citei mais cedo. Eu recebi o material fechado aqui, o miolo dele, em PDF, e deu 283 páginas, tá? Então ele vai ser no A5. O papel é pólen, tem essas 5 opções. O papel pólen é aquele papel amareladinho, tá? Acabamento em brochura com orelha, e não vai ser capa dura, nem de acetato, tá? Cor do miolo, preto e branco, né? Não tem por que ser colorido, é um texto narrativo. E quanto eu quero receber por venda, tá? Eu vou colocar aqui que eu quero receber R$ 10 por cada livro vendido e R$ 5 por cada e-book vendido, tá? Só para você ter uma ideia, uma editora vai pagar de 5 a 8% de royalties. Isso varia muito conforme cada autor, tá? Então tem uns que vão receber mais, outros vão ficar nessa média, mas eu já escutei alguns autores publicados por grandes editoras, é mais ou menos isso, tá? Aí eu coloco em simular, aqui eu vou colocar meu nome e meu e-mail, tá? Bom que tá tampando aqui meu rosto para de repente alguma informação pessoal minha. Então vamos à simulação. Quando você coloca o seu e-mail e coloca simulação, aqui aparece o preço do livro, né? O impresso R$ 61,98, o e-book R$ 28,52, tá? Agora, se eu quiser comprar uma unidade para mim, então, se eu for comprar o meu livro, eu vou pagar R$ 50,34, porque está descontando ali os R$ 10 de royalty, um pequeno custo ali de plataforma. Mas aqui tem um pulo do gato, tá? Você não precisa comprar esse livro, tá? Você não precisa comprar, você pode só publicar e beleza. Mas eu recomendo que você compre uma unidade, ele vai chegar na sua casa, você vai conferir se ele tá legal. Igual, por exemplo, esse meu livro aqui, que eu sempre tenho ele em mãos, ele é o primeiro livro que eu comprei. Porque eu queria saber se eu configurei a capa certa, se a lombada ficou bem dividida, se o miolo está muito bem feito e outras informações.
Então, tanto é que eu comentei em outro vídeo que a ficha catalográfica desse livro estava errado. E foi um erro que eu vi pós-publicação. Então, se você publica com uma editora que tem que ter uma tiragem de 1.000 cópias, pelo menos, além do valor altíssimo que você vai pagar, vamos supor que você vai pagar aí R$ 25 por livro, pô, você fala em 1.000 cópias, R$ 25.000 você tem que desembolsar, só de comprar as cópias. Que aqui é o print on demand, que eu falei, impressão sob demanda, então o livro só é impresso assim que ele é vendido. Por isso que você publicando, você consegue comprar somente uma unidade do seu livro, mas ela não é obrigatória. Eu recomendo. Eu recomendo que você confere. Tá tudo certinho? O livro tá perfeito? Beleza, você pode fazer um pequeno lote, que o meu próximo livro, que é o Voo da Mosca, que eu falei, que tá com essas 283 páginas, eu vou comprar aqui, e é uma dica de ouro, tá? 51 unidades, que é um estoque que eu consigo levar para uns 2, 3 eventos, né? Que é uma média de uns 20 livros vendidos por evento. Vai ter um evento presencial de lançamento, vou vender para amigos, para parentes e tudo mais. E eu coloco simular 37 unidades do livro, cada um sai a R$ 37. Olha a diferença de preço. Então aqui eu vou investir mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 1.600 para ter 50 unidades do meu 51. Agora, se eu coloco 50, vai para 47. Então, se eu comprar uma unidade a mais, o livro sai muito mais, R$ 10 mais barato, então vou pagar muito menos, né? Então, eu estava dando mais de R$ 2.000 ali para 50 livros, 51 livros dá R$ 1.500, bem arredondado, tá? E no evento de lançamento, você pode lançar numa promoção, R$ 49,90, R$ 45, até se você apertar muito, você vende por R$ 40 o seu livro, sendo que depois do lançamento ele vai estar por R$ 62, tá? E então, assim, é interessante deixar nas plataformas por esse preço, naturalmente, tá? E aí, com o meu caso, eu vou deixar essas 50 cópias na minha mão e eu vou fazer meu próprio marketing vendendo esses livros, né? Porque quem compra do autor tem aquelas vantagens, né? Ganha um marca-página, tem também o livro autografado e vários outros detalhes, né? Então, você quer só uma estratégia, tá? E agora você faz essa simulação e aí você coloca em publique seu livro gratuitamente, vai te direcionar para a página de login ou cadastro, tá? Então, aí você segue o passo a passo de publicação. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu vou colocar aqui o início da página. Aí eu coloquei o login, né, no início da página e aqui já segue, né, o passo a passo. São 6 etapas. A primeira definição, né, a gente coloca de novo essas informações que a gente decidiu, né, e a gente avança. Aí quando a gente avança, a gente vai para a parte da descrição do livro, tá? Então tem aqui título, subtítulo, sinopse. Então são informações básicas aqui do livro, né? E você vai seguindo, depois é capa e tudo. Como eu não tenho o material pronto do livro, não adianta eu seguir. Mas é um processo super simples. Como eu disse, se você tiver todas as informações, você publica em 10, 15 minutos, é uma coisa muito rápida, tá? E aí depois nós temos o painel de vendas, tá? Como eu disse, eu publiquei esses meus livros tem poucos meses, não fiz nenhuma divulgação, e eles saem mais por e-book mesmo. E tem aqui vendas, o valor de royalty, aqui tudo jogando aberto para vocês, tá? Então, olha que legal, eu tive aqui 2.243 visualizações de página e 9 vendas. Então, teve aqui, ó, um leitor em Braga, um em Teresina, né? Teve 6 em Belo Horizonte. Aqui está no recorte de tempo, né? Você pode calcular durante toda a vida, você pode colocar durante um mês. Então, aqui, ó, venda por preço, venda por canal. Então, aqui, ó, quais são as tags que as pessoas usam para pesquisar. Então, você tem todas as informações aqui do seu livro. Bem legal, né? Então, o Clube de Autores é isso. Plataforma, como eu disse, eu recomendo. Eu gosto, né, tenho gostado bastante de utilizar. E agora, né, com o meu próximo livro lançado, a expectativa se renova, né? É sempre bom estar falando novamente sobre livros. E é isso. Vamos para o próximo vídeo.